Olá! Já parou para pensar que a chave para entender duas das maiores metodologias de gerenciamento de projetos do mundo poderia estar num pão de queijo? Pois é. Hoje, a gente vai comparar Cascata e Scrum de um jeito que ninguém mais esquece, construindo uma fábrica do zero. Então, imagina só o desafio. Lançar a melhor fábrica de pão de queijo que o mercado já viu. Por onde começar? A resposta para essa pergunta logo de cara pode ser a grande diferença entre um sucesso estrondoso e um fracasso total. O nosso cenário é este aqui. Temos duas equipes e cada uma vai construir uma fábrica inteirinha. O objetivo é o mesmo, produzir o melhor pão de queijo possível. Mas os métodos que elas vão usar, esses são completamente diferentes. Uma equipe vai pelo caminho tradicional, bem linear, conhecido como cascata. A outra vai por uma abordagem mais moderna e flexível, chamada Scrum. Vamos ver no que isso vai dar. Primeiro, vamos dar uma olhada na fábrica que usa o método cascata. A filosofia aqui é bem direta. Planejar absolutamente tudo antes e seguir esse plano à risca, de forma sequencial, sem desvios. O modelo cascata funciona como uma cascata mesmo, uma fase depois da outra. Primeiro definem-se todos os requisitos. Depois, projeta-se toda a fábrica. Em seguida, implementa-se tudo de uma vez. Cada fase precisa estar 100% pronta para a próxima começar. E para voltar atrás, nossa, é um custo e uma dor de cabeça enorme. E como a gente pode ver, num projeto cascata, o valor é algo que só aparece lá no finalzinho. Todo o trabalho, todo o investimento só se transforma em algo real no último dia, quando o produto finalmente fica pronto. Trazendo para nossa fábrica, a equipe passaria um ano inteiro projetando a planta, comprando máquina, quebrando a cabeça para criar a receita perfeita, tudo no papel. Mas nenhum pão de queijo seria assado ou vendido durante esse tempo todo. E é aqui que mora o perigo, né? E se no dia da grande inauguração o cliente prova aquele pão de queijo e fala tá meio salgado ou a textura não tá legal? Todo o plano, todo o investimento de um ano inteiro foi baseado numa suposição que, no fim, estava errada. Mudar a receita agora seria caríssimo e levaria uma eternidade. Agora, vamos mudar de cenário. Bem-vindos à segunda fábrica, que opera com a receita do Scrum. E aqui a história é outra, completamente diferente. O Scrum se baseia numa ideia muito poderosa, o controle de processo empírico. O que isso quer dizer? Bom, em vez de tentar adivinhar o futuro com um plano gigante, a gente aprende fazendo. A gente constrói uma coisinha pequena, testa, pega feedback e se adapta. É um ciclo constante de aprender e melhorar. E isso tudo se apoia em 3 pilares. Primeiro, a transparência. Tá todo mundo na mesma página, sabendo o que está rolando. Segundo, a inspeção. A equipe olha para o progresso e para o produto o tempo todo. E terceiro, a adaptação. Com base no que aprenderam, eles ajustam o plano. Parece simples, né? Mas é muito poderoso. Então, o ponto crucial é esse. Em vez daquele plano gigante de um ano, a fábrica Scrum trabalha em sprints. São ciclos curtinhos, tipo de 2 semanas. E no final de cada sprint, eles produzem um lote pequeno de pão de queijo, prontinho para ser provado. Ok, agora que a gente já entendeu como os dois modelos funcionam, vamos colocar um do lado do outro. É hora do tira-teima para ver como eles se saem em pontos essenciais. Começando pelo planejamento. A fábrica cascata tem aquela planta baixa super detalhada e que não pode mudar. Já a fábrica Scrum tem o que a gente chama de backlog priorizado do produto, que é como se fosse um livro de receitas vivo. As receitas mais importantes estão lá no topo, mas a ordem pode mudar a qualquer momento dependendo do que o cliente pedir. As equipes também são bem diferentes. No cascata, o time de design projeta e meio que joga por cima do muro para o time de construção. No Scrum, as equipes são multifuncionais e auto-organizáveis. Padeiros, engenheiros, pessoal de marketing, tá todo mundo junto trabalhando e resolvendo o problema em tempo real. O guia do Scrum, inclusive, é bem específico sobre o tamanho ideal da equipe, entre 6 e 10 pessoas. Por quê? Porque esse é um número mágico, sabe? É pequeno bastante para manter a comunicação fluida e a tomada de decisão rápida, mas grande o suficiente para ter todas as habilidades necessárias para entregar o trabalho. Isso nos leva à maior diferença de todas, na minha opinião, o feedback. No cascata, o cliente só prova o pão de queijo lá no final de tudo. No Scrum, no final de cada ciclo de 2 semanas, a equipe faz uma sessão de degustação. Os clientes provam a última fornada e dão a opinião sincera deles, o que permite que a receita melhore continuamente. Olha, essa imagem aqui resume tudo.
O Cascata entrega um pacotão de valor, mas só lá no final. O Scrum foca na entrega antecipada de alto valor. Isso significa que, já na segunda semana, a fábrica Scrum pode estar vendendo pão de queijo e gerando receita, enquanto a fábrica Cascata ainda está lá na fase do papel. E para decidir o que fazer em seguida, as equipes Scrum usam ferramentas como a análise de cano. A ideia é simples. Não é só fazer o básico, tipo um pão de queijo que dá para comer. É sobre encontrar coisas que encantam o cliente. Aquelas que eles nem sabiam que queriam, mas que agora amam. Quem sabe um pão de queijo com goiabada? Com o Scrum, dá para testar essa ideia rapidinho, em vez de passar um ano debatendo sobre ela. E então, no fim das contas, como essas diferenças todas se traduzem em benefícios de verdade? Vamos ver o resultado final. O resultado é que uma equipe Scrum tende a resolver problemas muito mais rápido, por causa da colaboração diária. A motivação é maior porque a equipe se sente dona do produto. A melhoria é contínua, faz parte de cada ciclo. E tudo isso junto cria um ambiente onde a inovação pode realmente florescer. A conclusão é bem clara. O Scrum foi feito para brilhar exatamente onde o Cascata costuma tropeçar, em projetos onde os requisitos não são tão claros e as mudanças acontecem o tempo todo. E vamos ser sinceros, qual mercado não é assim hoje em dia? Então, a questão que fica é esta. Para qualquer grande desafio, o que faz mais sentido? Ter um plano super detalhado e inflexível, que pode estar errado desde o começo? Ou ter uma receita viva, que se adapta e melhora a cada pequena fornada, com base no feedback de verdade? A escolha pode ser a diferença entre uma fábrica de portas fechadas e o pão de queijo mais amado da cidade.